O sol batia forte naquela tarde de setembro, quando os gritos ecoaram pela pracinha de Santo Antônio do Vale. Todo mundo parou o que estava fazendo para olhar para o prédio mais alto da cidadezinha, um casarão de 3 andares, onde funcionava a farmácia do seu Joaquim. Lá no alto, numa janela do último andar, um menino loiro se pendurava desesperado, com o pé preso numa grade de ferro que tinha se soltado da parede. Embaixo, uma multidão se ajuntou rapidinho. As mulheres gritavam, os homens discutiam o que fazer, mas ninguém tinha uma solução. Bombeiros? Não existia na cidade. Escada grande? Nem sonhando. O prefeito mandou chamar os homens mais fortes, mas mesmo assim, como chegar lá em cima foi quando apareceu aquele moleque magricela que morava no orfanato da Dona Sebastiana. O garoto, conhecido por todos como Raimundo, mas que todo mundo chamava de Miúdo por causa do tamanho pequeno, tinha apenas 10 anos e estava sujo de terra, com os pés descalços e a roupa remendada. O pessoal nem deu bola para ele no começo, mas o danado começou a fazer uma coisa que ninguém esperava. Miúdo se aproximou da parede do prédio e começou a escalar como se fosse um gato subindo numa árvore. Todo mundo ficou de boca aberta vendo aquela cena impossível. O menino grudava na parede de um jeito que parecia mágica. «Meu Deus do céu, olha só isso!» gritou Dona Maria do Carmo, a doceira da cidade, apontando para o garoto que subia cada vez mais alto. «Como é que esse menino consegue fazer isso?» Miúdo tinha o coração disparado que nem cavalo correndo. O medo da altura fazia as pernas dele tremerem que nem vara verde, mas ele não parou. Cada movimento era calculado, cada apoio era testado. Os dedos pequenos encontravam rachaduras na parede que mais ninguém conseguia ver. Lá embaixo, a tensão crescia a cada segundo. O menino loiro continuava gritando, pendurado pela perna, e dava para ver que ele estava perdendo as forças. O tempo estava acabando. «Vai, menino! Você consegue!» gritou o padeiro seu Antônio, torcendo como se fosse um jogo de futebol. Quando o Miúdo finalmente chegou perto da janela, ele viu o rosto desesperado do garoto preso. Era Otávio, o filho único do fazendeiro mais rico da região, um adolescente de 15 anos que todo mundo conhecia por ser meio rebelde. «Calma aí, mano. Eu vou te tirar daí», disse Miúdo, tentando passar confiança mesmo com a voz tremendo. «Como é que tu subiu até aqui?» perguntou Otávio, impressionado e aliviado ao mesmo tempo. «Depois eu te explico. Agora segura minha mão». Com muito cuidado, Miúdo conseguiu soltar o pé de Otávio da grade quebrada. O menino rico estava machucado, mas nada grave. O problema agora era descer os dois juntos. Miúdo nunca tinha carregado ninguém nas suas escaladas. «Sobe nas minhas costas e segura firme», orientou Miúdo. «Mas não me aperte muito que eu preciso respirar». A descida foi ainda mais tensa que a subida. Cada movimento tinha que ser perfeito. O peso extra fazia Miúdo se esforçar muito mais, e em alguns momentos ele quase perdeu o equilíbrio. O suor escorria pelo rosto dele, misturando com a poeira da parede. Quando os dois finalmente chegaram no chão, toda a pracinha explodiu em aplausos. As mulheres choravam de emoção. Os homens batiam palmas e as crianças corriam para ver os dois heróis de perto. Foi nesse momento que chegou o fazendeiro Francisco Saturnino, pai do Otávio. O homem de 60 anos, conhecido por todos como Coronel Chico, era famoso por ser duro que nem sola de sapato velho. Nunca ninguém tinha visto ele demonstrar carinho por nada nem ninguém, nem mesmo pelo próprio filho. Mas quando viu Otávio ali, sujo e machucado, mas vivo, alguma coisa mudou no rosto daquele homem. Os olhos dele encheram de lágrima e pela primeira vez em muitos anos, o povo da cidade viu o Coronel Chico quase chorando. «Menino», disse ele se dirigindo a Miúdo, «como é que tu fez isso? Nunca vi nada igual na minha vida». Miúdo não sabia o que responder. Ele mesmo não entendia direito como conseguia grudar na parede daquele jeito. Era algo que sempre soube fazer,
desde pequeninho, mas nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não sei não, seu coronel. Eu sempre consegui subir nas coisas assim. Otávio, ainda meio abalado, olhou para o pai com uma expressão diferente. Pai, eu preciso te contar uma coisa. O fazendeiro franziu a testa. O que foi, menino? Eu fugi de casa depois daquela nossa briga de ontem. Vim me esconder aqui em cima para tu não me achar, mas aí a grade quebrou e eu fiquei preso. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. O silêncio que se fez na pracinha foi tenso. Todo mundo sabia que pai e filho viviam brigando, mas ninguém imaginava que a coisa estava tão feia a ponto do menino fugir de casa. Coronel Chico fechou os punhos e por um momento pareceu que ia explodir de raiva. Mas em vez disso, ele fez uma coisa que surpreendeu a todos. Se ajoelhou na frente do filho e o abraçou forte, como não fazia há anos. Desculpa, meu filho, desculpa por tudo. Dona Sebastiana, a responsável pelo orfanato, chegou correndo nesse momento. Era uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos e um coração maior que o mundo. Quando viu Miúdo ali no meio daquela confusão toda, ficou preocupada. Raimundo, o que foi que tu aprontou agora, menino? Ele não aprontou nada, dona, disse Coronel Chico se levantando. Ele salvou meu filho. Se não fosse por esse garoto corajoso, eu não sei o que tinha acontecido. Dona Sebastiana olhou para o fazendeiro com uma expressão estranha. Era como se ela o conhecesse de algum lugar, mas não conseguisse lembrar de onde. Seu nome é Francisco Saturnino mesmo? Perguntou ela, meio hesitante. É sim, senhora. Por quê? Eu sou Sebastiana Ribeiro. A gente se conheceu há muito tempo, quando éramos jovens. O rosto do fazendeiro mudou completamente. Uma lembrança antiga voltou à tona, trazendo com ela uma mistura de surpresa e melancolia. Sebastiana, a namorada do meu irmão Osvaldo? Essa mesma. O clima ficou pesado de repente. Todo mundo na cidade sabia da tragédia que tinha acontecido com Osvaldo Saturnino há mais de 20 anos. O rapaz tinha perdido a vida num acidente de caminhão quando voltava de uma viagem de negócios. Sebastiana tinha ficado destruída na época e nunca mais se casou. Por isso que tu nunca constituiu família? Perguntou o Coronel Chico com a voz embargada. Resolvi dedicar minha vida a cuidar de crianças que não têm ninguém. Como o Raimundo aqui. Mildo escutava tudo sem entender direito o que estava acontecendo. Só sabia que havia uma tristeza antiga no ar, uma dor que vinha de muito tempo atrás. Otávio, ainda abalado pelos acontecimentos, olhou para o garoto que tinha salvado sua vida. Como é teu nome mesmo? Raimundo. Mas todo mundo me chama de Miúdo. Quantos anos tu tem? 10. E tu? 15. Tu é muito corajoso, sabia? Eu jamais teria coragem de escalar uma parede daquelas. Miúdo deu de ombros. Ah, foi nada não. Tu faria a mesma coisa por mim. Naquele momento, algo mudou no coração de todos os presentes. Coronel Chico olhava para o garoto órfão com uma admiração que nunca tinha sentido por ninguém. Dona Sebastiana via no fazendeiro o reflexo do homem que tinha amado décadas atrás. E Otávio descobria pela primeira vez o que era ter um amigo de verdade. Dona Sebastiana, disse Coronel Chico, eu gostaria de conversar com a senhora. Há coisas que precisamos acertar do passado. Claro, Francisco, também tenho muito o que falar contigo. A multidão começou a se dispersar, mas os comentários sobre o acontecimento continuariam por semanas. O menino órfão que escalava paredes como um gato tinha feito muito mais do que salvar uma vida naquela tarde. Ele tinha desenterrado segredos do passado e plantado sementes de mudanças que ninguém ainda conseguia imaginar. Enquanto caminhavam pela pracinha, Miúdo sentia um aperto no peito. Era uma mistura de orgulho pelo que tinha feito e uma confusão danada por causa de tudo o que estava acontecendo.
Ele tinha 3 características que sempre o definiam. Era corajoso, que nem cabra da peste quando precisava ser. Teimoso, que nem jumento empacado quando botava uma ideia na cabeça. Mas ao mesmo tempo carinhoso, que nem cachorro vira-lata que ganha comida. O problema é que Miúdo tinha um conflito interno que o atormentava desde pequeno. Ele queria muito ter uma família, mas ao mesmo tempo tinha um medo danado de se apegar às pessoas e depois ser rejeitado. Já tinha passado por isso algumas vezes quando famílias vinham no orfanato querendo adotar uma criança, mas sempre escolhiam outros. Raimundo, chamou Dona Sebastiana, vai lá para casa tomar um banho e trocar essa roupa. Hoje à noite eu quero conversar contigo. Tá bom, Dona Sebastiana, mas eu não fiz nada de errado, fiz? Pelo contrário, menino, tu fez uma coisa muito bonita hoje. Estou orgulhosa de ti. Quando Miúdo chegou no orfanato, as outras crianças o receberam como um herói. Todo mundo queria saber como ele tinha conseguido subir naquela parede, como não tinha sentido medo, como era a sensação de estar tão alto. Mas Miúdo não conseguia parar de pensar na conversa entre Dona Sebastiana e Coronel Chico. Havia alguma coisa no ar, uma tensão que ele não conseguia entender. E Otávio? Seria que eles poderiam ser amigos mesmo, sendo de mundos tão diferentes? Naquela noite, depois que todas as crianças dormiram, Dona Sebastiana chamou Miúdo para conversar na cozinha. Ela fez um chá de erva cidreira e serviu uns biscoitos que tinha feito de tarde. Raimundo, eu quero te contar algumas coisas sobre tua história. O coração do menino disparou. Sobre minha mãe? Sobre tua mãe, sim. E sobre outras coisas também. Dona Sebastiana respirou fundo antes de começar. Tua mãe se chamava Conceição dos Santos. Era uma moça muito corajosa, que nem tu. Ela chegou aqui na cidade grávida e sozinha, vinda de muito longe. E meu pai? Isso ela nunca me contou. Mas disse que tu ia ser especial, que tinha alguma coisa diferente em ti que ia aparecer quando crescesse. Miúdo engoliu em seco. Ela sabia que eu conseguia escalar? Não sei, menino. Mas ela tinha essa habilidade também. Uma vez vi ela subir numa árvore altíssima para pegar um gato que tinha ficado preso lá em cima. Subia que nem tu subiu hoje na parede. A revelação deixou Miúdo em choque. Então, sua habilidade especial vinha da mãe? E se ela conseguia fazer a mesma coisa, por que nunca ninguém tinha contado isso para ele antes? Porque a senhora nunca me falou isso antes, Dona Sebastiana? Porque achei que era melhor tu descobrir sozinho quando chegasse a hora. E hoje foi essa hora. Do lado de fora, um vento forte balançava as árvores do quintal, fazendo um barulho que parecia sussurros do passado. Miúdo sentia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele ainda não conseguia imaginar. O encontro com Otávio, a reação de Coronel Chico, a história de sua mãe, tudo parecia se conectar de um jeito misterioso. Dona Sebastiana, o que a senhora acha que vai acontecer agora? Não sei, menino, mas tenho certeza de que coisas boas estão por vir. Tu só precisa confiar. Lá fora, uma coruja piou 3 vezes, como se estivesse anunciando que tempos diferentes estavam chegando para Santo Antônio do Vale. E Miúdo, deitado em sua cama pequena no orfanato, não conseguia dormir, pensando em todas as possibilidades que aquele dia tinha aberto. Algo muito importante estava prestes a acontecer em sua vida. Ele podia sentir isso no fundo do coração. Na manhã seguinte, Miúdo acordou com uma sensação estranha no peito. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado durante a noite. Quando desceu para tomar café com as outras crianças do orfanato, todo mundo queria ouvir de novo a história da escalada heróica. Conta aí, Miúdo. Como é que tu conseguiu subir naquela parede? Perguntou Pedrinho, um garoto de 8 anos que admirava Miúdo que nem um irmão mais velho. Ah, vocês já ouviram essa história 1000 vezes, respondeu Miúdo, meio sem jeito com toda a atenção. Dona Sebastiana apareceu na cozinha com uma expressão diferente no rosto. Parecia que tinha passado a noite toda pensando, sem conseguir dormir direito. Raimundo,
Depois do café, eu quero que tu vá comigo na cidade. Temos uma visita para fazer. Visita onde, dona Sebastiana? Na casa do doutor Emílio Henrique. Ele quer te examinar para entender melhor essa tua habilidade especial. Dr. Emílio Henrique Baumgart era o único médico da região, um homem estudado que tinha vindo da capital há uns 10 anos para cuidar do povo do interior. Era conhecido por ser muito inteligente e curioso com coisas que fugiam do normal. Quando chegaram no consultório, o doutor recebeu os dois com um sorriso acolhedor. Era um homem de 40 e poucos anos, com cabelos escuros e óculos redondos que faziam ele parecer ainda mais sábio. Então, tu é o famoso escalador de paredes da cidade, disse ele, examinando as mãos de Miúdo. Posso dar uma olhada nas tuas mãos e pés? Miúdo estendeu as mãos, um pouco nervoso. O doutor pegou uma lupa e examinou a pele com muito cuidado, fazendo algumas anotações num caderno. Interessante, muito interessante, murmurou ele. Raimundo, tu consegue grudar em qualquer tipo de parede? Acho que sim, doutor. Nunca tentei em todas, mas até agora sempre consegui. E quando começou a notar essa habilidade? Desde pequeno. Lembro que quando tinha uns 4 anos, eu subia na árvore do quintal do orfanato e todo mundo ficava impressionado. Dr. Emílio fez mais algumas perguntas e anotações. Depois se virou para Dona Sebastiana com uma expressão séria. Sebastiana, posso falar contigo em particular? Os dois saíram da sala, deixando Miúdo sozinho com seus pensamentos. Ele conseguia ouvir sussurros do lado de fora, mas não entendia o que estavam conversando. Aquilo deixava ele ainda mais ansioso. Quando voltaram, Dona Sebastiana tinha lágrimas nos olhos. O que foi que aconteceu? Perguntou Miúdo preocupado. Nada grave, menino, respondeu o doutor. Só estávamos conversando sobre tua mãe. O senhor conhecia minha mãe? Dr. Emílio respirou fundo antes de responder. Conhecia sim, Raimundo. Conceição dos Santos foi uma das minhas primeiras pacientes quando cheguei na cidade. Era uma moça muito especial. Especial como? Ela tinha a mesma habilidade que tu e me contou algumas coisas sobre a família dela que podem te interessar. Miúdo sentiu o coração acelerar. Finalmente ia descobrir mais sobre suas origens. Tua mãe veio de uma região montanhosa bem longe daqui, onde o povo tinha que escalar paredões de pedra para chegar em alguns lugares. Por gerações, algumas famílias desenvolveram essa habilidade. É uma coisa rara, mas não impossível. Então, não sou o único no mundo que consegue fazer isso? Provavelmente não. Mas é uma característica muito especial, que pode te levar longe na vida, se tu souber usar direito. Nesse momento, alguém bateu na porta do consultório. Era Otávio, o filho do coronel Chico, que vinha acompanhado do pai. Com licença, doutor, disse coronel Chico. Viemos agradecer de novo o menino pelo que fez ontem. Claro. Podem entrar, respondeu doutor Emílio. Otávio olhou para Miúdo com um sorriso no rosto. E aí, Miúdo? Como tu tá? Tô bem. E tu? Teu pé não tá doendo? Tá melhor. Meu pai quis que eu viesse aqui para doutor dar uma olhada, mas não foi nada grave. Coronel Chico se aproximou de Dona Sebastiana com uma expressão diferente da que costumava ter. Parecia mais suave, mais humano. Sebastiana, eu pensei muito no que conversamos ontem, sobre o Osvaldo, sobre o passado. Acho que é hora de acertar algumas coisas. Que tipo de coisas, Francisco? Eu sempre me senti culpado pela perda do meu irmão. Se eu não tivesse pedido para ele fazer aquela viagem naquele dia, tu não pode se culpar por isso. Foi um acidente. Eu sei. Mas durante todos esses anos eu me fechei para o mundo. Até para o meu próprio filho. E isso não está certo. Otávio olhou para o pai com surpresa. Era raro ver o velho demonstrando sentimentos daquele jeito. Por isso, continuou o coronel Chico, eu queria fazer uma proposta para vocês. Que proposta? Perguntou Dona Sebastiana. Queria oferecer um trabalho para o menino na fazenda. Nada pesado, claro. Ele podia ajudar com algumas tarefas, aprender sobre o campo e, em troca, eu pagaria um salário justo.
Miúdo arregalou os olhos. Nunca tinha imaginado que pudesse trabalhar numa fazenda de verdade. Mas eu não sei nada sobre fazenda, seu coronel. Tu aprende. E com essa tua habilidade especial, tenho certeza de que pode ser muito útil para várias coisas. Dr. Emílio, que escutava tudo com interesse, resolveu dar sua opinião. Francisco, acho uma ótima ideia. Mas tem uma condição. O menino tem que continuar estudando. Ele tem potencial para ir muito longe. Claro, doutor. Até pensei em contratar um professor particular para ele. Dona Sebastiana olhou para Miúdo com carinho. O que tu acha, menino? Quer tentar? Miúdo sentia uma mistura de empolgação e medo. Era a oportunidade que sempre sonhou, mas ao mesmo tempo tinha receio de se decepcionar ou de não corresponder às expectativas. Eu queria muito, mas e se eu não conseguir? E se eu fizer alguma coisa errada? Tu não vai fazer nada errado, disse Otávio. E se fizer, eu te ajudo. Podemos ser parceiros. A palavra parceiros soou como música nos ouvidos de Miúdo. Nunca tinha tido um amigo de verdade, alguém da sua idade que quisesse fazer coisas junto com ele. Tá certo então, eu aceito. Coronel Chico sorriu. E pela segunda vez em 2 dias, o povo da cidade viu aquele homem duro demonstrando emoção. Então está combinado. Tu pode começar na segunda-feira. Dona Sebastiana, se quiser, pode vir visitar sempre que quiser. Com certeza vou visitar. Esse menino é como um filho para mim. Depois que saíram do consultório, Dr. Emílio chamou Dona Sebastiana para uma conversa particular. Sebastiana, tem mais uma coisa sobre a mãe do Raimundo que eu não contei na frente dele. O que foi? Conceição me disse que o pai do menino era um homem importante, alguém que ela conheceu numa viagem, mas nunca me disse quem era. Tu acha que ela estava fugindo de alguma coisa? É possível. Ela sempre parecia assustada, como se estivesse escondendo algum segredo. Essa informação deixou Dona Sebastiana pensativa. Seria que havia mais mistérios sobre a origem de Miúdo? E se o pai dele aparecesse algum dia? Enquanto isso, na fazenda, Coronel Chico conversava com Otávio sobre os últimos acontecimentos. Pai, por que tu nunca me contou sobre o tio Osvaldo? Porque dói demais lembrar, filho. Teu tio era meu melhor amigo, além de irmão. Quando ele se foi, eu meio que morri junto. E por isso que tu sempre foi tão fechado comigo? Francisco baixou a cabeça, envergonhado. É sim. Eu tinha medo de me apegar muito e depois perder de novo. Mas estava errado. Tu é meu filho e eu deveria ter te dado todo o amor que tu merece. Pai, e se a gente tentasse recomeçar? Eu também fiz muita coisa errada. Fugia de casa, aprontava confusão. Era minha forma de chamar tua atenção. Então vamos recomeçar. E o Miúdo pode nos ajudar nisso. Aquele menino tem alguma coisa especial. Não é só a habilidade de escalar. Eu também senti isso. Ele é diferente dos outros garotos que eu conheço. No fim do dia, quando o Miúdo voltou para o orfanato, estava com a cabeça fervilhando de pensamentos. Ia trabalhar numa fazenda de verdade, ia ter um amigo, ia ganhar dinheiro, ia continuar estudando. Parecia tudo bom demais para ser verdade, mas uma preocupação não saía da sua cabeça. E se ele não fosse bom o suficiente? E se Coronel Chico se arrependesse? E se Otávio se cansasse da amizade? Para de pensar bobagem, Raimundo, disse para si mesmo. Tu sempre foi corajoso. Não vai ser agora que vai desistir antes mesmo de tentar. Naquela noite, ele teve um sonho estranho. Sonhou que estava escalando uma montanha gigantesca e no topo havia uma mulher que parecia com ele. Quando conseguiu chegar lá em cima, a mulher sorriu e disse: Eu sabia que tu ia conseguir, meu filho. Tu tem a força dos nossos antepassados. Quando acordou, Miúdo tinha certeza de que tinha sonhado com sua mãe. E pela primeira vez na vida, sentiu que não estava sozinho no mundo. Na segunda-feira, chegou rapidinho. Miúdo acordou antes do sol nascer,
tomou banho, vestiu sua melhor roupa, que não era lá muito boa, e se despediu das outras crianças do orfanato. Não esqueça da gente, miúdo, disse Pedrinho com os olhos marejados. Como é que eu vou esquecer? Vocês são minha família. Eu volto sempre para visitar. Dona Sebastiana o acompanhou até a entrada da fazenda, onde Coronel Chico e Otávio já estavam esperando. Pronto para começar uma vida nova? Perguntou o fazendeiro. Prontíssimo, seu coronel. A fazenda era maior do que Miúdo imaginava. Tinha plantações de milho e feijão, um curral com gado, galinhas, porcos e uma casa grande no centro de tudo. Era como um mundo inteiro só para eles. Primeiro, vou te mostrar onde tu vai dormir, disse Otávio, levando Miúdo para um quartinho nos fundos da casa. Era simples, mas limpo e aconchegante. Tinha uma cama, uma mesinha, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava vista para o pasto. É meu? Perguntou Miúdo, incrédulo. Claro que é teu. Tu não vai mais dormir no orfanato. Agora mora aqui com a gente. Miúdo sentiu o peito apertar de emoção. Pela primeira vez na vida, tinha um quarto só seu, numa casa de verdade, com pessoas que pareciam se importar com ele. Obrigado, Otávio. Eu prometo que não vou decepcionar vocês. Tu não vai decepcionar ninguém. Vem, que eu vou te mostrar o resto da fazenda. Passaram o dia inteiro conhecendo cada cantinho. Miúdo ficou impressionado com o tamanho de tudo e com a quantidade de trabalho que dava para manter uma fazenda funcionando. Amanhã tu vai começar ajudando o Joaquim Cardim, nosso capataz, explicou o Coronel Chico. Ele é um homem bom, vai te ensinar tudo o que tu precisa saber. Joaquim Cardim era um homem de 40 anos, forte que nem um touro e com um coração do tamanho do mundo. Quando conheceu Miúdo, logo gostou do garoto. Então, tu é o famoso escalador? Vou ter um serviço perfeito para ti. Temos uns galpões altos que precisam de reparo no telhado, e sempre é um problema achar alguém corajoso o suficiente para subir lá. Miúdo sorriu. Finalmente sua habilidade especial ia ser útil para alguma coisa prática. Mas no final daquele primeiro dia, quando estava deitado em sua cama nova, uma preocupação voltou a atormentar seu pensamento. Dr. Emílio tinha dito que sua mãe parecia estar fugindo de alguma coisa. E se esse alguma coisa resolvesse aparecer? E se sua presença na fazenda trouxesse problemas para a família que tinha o acolhido? Lá fora, um vento forte balançava as árvores, fazendo um barulho que parecia sussurros de advertência. Miúdo não sabia, mas mudanças ainda maiores estavam por vir, e nem todas elas seriam boas. 3 meses se passaram desde que Miúdo começou a trabalhar na fazenda, e as coisas estavam indo melhor do que ele jamais imaginou. O garoto tinha se adaptado rapidinho à vida no campo e mostrado que sua habilidade especial era mesmo um presente do céu. Naquela manhã de dezembro, Miúdo estava no telhado do galpão maior, consertando umas telhas que tinham quebrado na última chuva forte. Lá embaixo, Joaquim Cardim gritava instruções e elogiava o trabalho do menino. Isso aí, Miúdo! Tu é melhor que qualquer pedreiro que eu já vi na minha vida. Otávio estava no curral, cuidando do gado, mas sempre de olho no amigo. A amizade entre os dois tinha crescido de um jeito que surpreendia até eles mesmos. Eram diferentes que nem água e óleo, mas se completavam que nem quebra-cabeça. Desce daí para almoçar, maluco, gritou Otávio. Dona Francisca fez aquele feijão tropeiro que tu gosta. Dona Francisca era a cozinheira da fazenda, uma mulher alegre de 50 anos que tinha adotado Miúdo como se fosse mais um neto. O menino desceu do telhado, com a agilidade de sempre, e correu para a casa grande. Menino, tu tá cada dia mais magrelo, resmungou Dona Francisca, servindo um prato caprichado. Come direito, pelo amor de Deus. Coronel Chico chegou na cozinha nesse momento, vindo da cidade. Tinha uma expressão preocupada no rosto que não passou despercebida por ninguém. Aconteceu alguma coisa, pai? Perguntou Otávio. Talvez.
Encontrei um sujeito estranho na cidade, fazendo perguntas sobre o miúdo. O garoto quase engasgou com a comida. Perguntas sobre mim? Que tipo de perguntas? Queria saber há quanto tempo tu estava aqui, se tu tinha família, essas coisas. Não gostei nada da cara do homem. Dona Francisca se benzeu. Misericórdia! Será que é parente do menino? Não sei, mas vou ficar de olho. Miúdo, se tu vir algum estranho rondando por aqui, me avisa na mesma hora. O resto do dia passou tenso. Miúdo tentou trabalhar normalmente, mas não conseguia tirar da cabeça a notícia do homem misterioso. Seria alguém da família da sua mãe? Ou seria o pai que ele nunca conheceu? Quando anoiteceu, Otávio veio conversar com ele no quartinho. Tu tá preocupado com essa história do estranho, né? Tô sim. E se for alguém que quer me levar embora daqui? Ninguém vai te levar, miúdo. Tu faz parte da nossa família agora. Mas e se eu trouxer problemas para vocês? Eu não aguentaria se alguma coisa ruim acontecesse por minha causa. Otávio deu um tapa nas costas do amigo. Para de pensar besteira. A gente enfrenta qualquer coisa junto. Na manhã seguinte, o medo de miúdo se tornou realidade. Um homem alto e bem vestido apareceu na porteira da fazenda pedindo para falar com o Coronel Chico. Tinha uns 40 anos, cabelos pretos bem penteados e uma postura que mostrava que estava acostumado a dar ordens. Bom dia, disse ele com um sotaque diferente. Meu nome é Carlos Alberto Rebouças. Estou procurando um garoto chamado Raimundo dos Santos. Coronel Chico estava esperando por essa visita desde ontem. E qual é seu interesse no menino? Sou advogado da família paterna dele. Temos assuntos importantes a tratar. Família paterna? O menino nunca soube quem era o pai, pois agora ele vai saber. Posso falar com ele? Miúdo estava escondido atrás da casa, ouvindo tudo. O coração batia, que nem tambor de festa junina, e as pernas tremiam igual gelatina mole. Não vou deixar ninguém perturbar essa criança sem uma explicação melhor, disse Coronel Chico firme. Carlos Alberto suspirou, como se não tivesse paciência para aquilo. Está bem, o pai do menino era Henrique Paulo Alves de Souza, engenheiro de uma família importante de São Paulo. Ele faleceu ano passado e deixou uma herança considerável. A revelação caiu como um raio na fazenda. Miúdo tinha um pai rico e agora estava morto? Herança? Perguntou o Coronel Chico. Uma quantia significativa em dinheiro e algumas propriedades. Mas há condições. Que tipo de condições? O menino precisa ir morar com a família paterna em São Paulo para ter acesso à herança. É determinação expressa do testamento. Miúdo sentiu o mundo desabar. Justo quando tinha encontrado uma família que o amava de verdade, aparecia essa história de herança que podia acabar com tudo. Otávio, que também estava escutando escondido, correu para perto do amigo. Tu não vai embora, né? Fala que tu não vai. Eu não sei, Otávio, não sei o que fazer. Coronel Chico pediu para Carlos Alberto esperar um pouco e foi procurar Miúdo. Encontrou os dois garotos conversando, ambos com os olhos cheios de lágrima. Miúdo, vem cá, filho. A palavra filho soou diferente dessa vez, carregada de um carinho que o menino nunca tinha sentido antes. Seu coronel, eu não quero ir embora. Eu gosto daqui. E nós gostamos de ter tu aqui, mas essa decisão tem que ser tua. Como é que eu vou decidir uma coisa dessas? Primeiro, vamos ouvir direito o que esse homem tem para dizer. Depois tu pensa com calma. Voltaram para conversar com o advogado, que estava impaciente esperando na varanda da casa. Então, menino, disse Carlos Alberto, olhando para Miúdo, tu é igualzinho ao teu pai quando tinha tua idade. O senhor conhecia meu pai? Conhecia bem. Henrique era um homem brilhante, formado em engenharia. Construiu pontes e estradas por todo o país. E por que ele nunca veio me procurar? Carlos Alberto ficou sem jeito para responder. É complicado, garoto. Henrique era casado quando conheceu tua mãe. Foi um relacionamento complicado. A verdade doeu que nem facada no peito. Miúdo descobria que era filho de um relacionamento proibido, que o pai nunca quis assumir.
Mas no final da vida, continuou o advogado, ele se arrependeu, por isso deixou a herança para ti. Quanto dinheiro é? Perguntou o coronel Chico. O suficiente para garantir que o menino nunca passe necessidade na vida. Mas como eu disse, tem condições. E se eu não quiser o dinheiro? Perguntou Miúdo, surpreendendo todo mundo. Carlos Alberto riu como se tivesse ouvido uma piada. Não querer? Garoto, tu tá falando de uma fortuna. Mas eu sou feliz aqui. Tenho uma família que me ama. Uma família de verdade te espera em São Paulo. Teu pai tinha outros filhos. Tu tem irmãos que querem te conhecer. Essa informação deixou Miúdo ainda mais confuso. Irmãos? Ele sempre sonhou em ter irmãos. Posso pensar um pouco? Claro, mas não posso esperar muito tempo. Tenho outros assuntos para resolver. Naquela noite, a fazenda inteira estava em silêncio. Ninguém conseguia dormir direito. Todos pensando no que ia acontecer com Miúdo. Dona Sebastiana chegou de manhã cedo, depois que Coronel Chico mandou o recado para ela. Quando soube da história, ficou arrasada. Meu Deus, que situação difícil, murmurou ela, abraçando Miúdo. O que teu coração está dizendo para fazer? Meu coração quer ficar aqui, mas minha cabeça fica pensando nos irmãos que eu nunca conheci. E o dinheiro? O dinheiro eu não ligo. Aprendi que as coisas mais importantes da vida não se compra. Dr. Emílio também veio na fazenda para dar sua opinião. Depois de examinar os documentos que Carlos Alberto trouxe, confirmou que tudo parecia verdadeiro. Miúdo, disse o doutor, qualquer decisão que tu tomar, a gente vai apoiar. Mas lembra que tu ainda é uma criança, não precisa carregar esse peso sozinho. Carlos Alberto estava ficando impaciente. No terceiro dia, ele deu um ultimato. Garoto, preciso de uma resposta hoje. Se tu não vier comigo, a herança vai ser dividida entre os outros herdeiros. E se eu for agora, mas quiser voltar depois? Depois que aceitar as condições do testamento, não tem volta. Tu vai ter que morar em São Paulo até completar 18 anos. A pressão estava insuportável. Miúdo se trancou no quarto e chorou que nem criança pequena. Era a decisão mais difícil da sua vida. Otávio bateu na porta do quarto. Miúdo, posso entrar? Pode. Eu pensei numa coisa. E se a gente perguntasse para o doutor Emílio se não tem como tu ficar aqui e mesmo assim ter contato com teus irmãos? Tu acha que dá? Não custa tentar. E tem outra coisa. Se tu decidir ir, eu quero que tu saiba que sempre vai ser meu melhor amigo. Não importa onde tu estiver. Essa conversa deu uma ideia para Miúdo. Ele chamou Carlos Alberto para uma última conversa. Seu Carlos, eu quero fazer uma proposta. Que proposta? Eu aceito conhecer meus irmãos e a família do meu pai, mas quero que seja só uma visita primeiro. Se eu gostar, fico. Se não gostar, volto para cá. Isso não está no testamento, garoto. Então muda o testamento. Ou eu não vou. Carlos Alberto ficou danado da vida, mas depois de muito discutir, aceitou fazer uma consulta com a família em São Paulo. 3 dias depois, ele voltou com uma resposta. A família concordou. Tu pode ir para uma visita de 1 mês. Se decidir ficar, ganha a herança. Se decidir voltar, perde tudo, mas pelo menos vai ter conhecido teus irmãos. Miúdo olhou para Coronel Chico, Otávio, Dona Sebastiana e Doutor Emílio. Todos tinham lágrimas nos olhos, mas faziam força para sorrir. Então, eu aceito. Vou fazer essa viagem. A despedida foi das mais tristes que a fazenda já viu. Todo mundo chorava, até Joaquim Cardim, que era duro que nem pedra. 1 mês passa rapidinho, disse Coronel Chico, abraçando Miúdo. Tu vai ver, e não esquece da gente, pediu Otávio. Como é que eu vou esquecer vocês? Quando o carro de Carlos Alberto sumiu na estrada, levando Miúdo embora, a fazenda ficou vazia, que nem casa abandonada. Ninguém tinha coragem de entrar no quartinho do menino. Mas o que ninguém sabia é que em São Paulo esperavam surpresas que iam mudar tudo. A família rica não era bem o que parecia, e Miúdo ia descobrir segredos sobre seu pai que fariam ele questionar tudo o que acreditava.
Enquanto isso, na fazenda, uma carta misteriosa chegou no correio, endereçada a Coronel Chico. Quando ele abriu e leu o conteúdo, seu rosto ficou branco que nem papel. A carta era de um detetive particular, contratado anos atrás por Henrique Paulo Alves de Souza para encontrar o filho perdido. Mas havia informações na carta que contradiziam tudo o que Carlos Alberto tinha contado sobre o pai de Miúdo. Segundo o detetive, Henrique não tinha morrido de morte natural. Ele tinha sido envenenado pela própria família, que queria ficar com toda a herança. E agora Miúdo estava exatamente onde eles queriam, sozinho e vulnerável em São Paulo. Coronel Chico amassou a carta com as mãos tremendo. Tinha que avisar Miúdo sobre o perigo, mas como? O menino já estava longe, sem endereço fixo, perdido numa cidade gigante com pessoas que podiam querer fazer mal a ele. Meu Deus, murmurou o Coronel Chico, o que foi que eu deixei acontecer? São Paulo era tudo o que Miúdo jamais imaginou. Uma cidade gigantesca, barulhenta e assustadora. Quando chegou na mansão da família Alves de Souza, no bairro dos Jardins, ficou impressionado com tanto luxo. Mas alguma coisa no ar não cheirava bem. A família que o recebeu parecia falsa, que nem nota de R$3. A viúva do suposto pai, Dona Aurora, era uma mulher de 50 anos, com um sorriso forçado e olhos frios que nem gelo. Os dois filhos do casal, Ricardo e Mariana, tratavam Miúdo com uma educação fingida que dava para sentir de longe. Seja bem-vindo à família, Raimundo, disse Dona Aurora, mas sem nenhum carinho na voz. Esperamos que se sinta em casa. Miúdo foi levado para um quarto no segundo andar da mansão. Era bonito e grande, mas não tinha o aconchego do seu quartinho na fazenda. Tinha uma cama enorme, móveis caros e até um banheiro privativo, mas faltava o principal, amor. Nos primeiros dias, tentaram impressionar o menino com passeios caros, roupas novas e comidas refinadas. Mas Miúdo sentia saudade da comida simples da Dona Francisca, dos abraços apertados da Dona Sebastiana e das gargalhadas do Otávio. Tu não parece muito feliz, observou Ricardo, o filho mais velho, durante um jantar tenso. É que eu tô com saudade do pessoal da fazenda, respondeu Miúdo, honesto como sempre. Esquece esse povo do interior, disse Mariana com desdém. Agora tu faz parte de uma família importante. Temos posição social a manter. Essas palavras machucaram Miúdo que nem facada no coração. Como alguém podia falar mal das pessoas que ele mais amava no mundo? Enquanto isso, na fazenda, Coronel Chico estava desesperado, tentando encontrar um jeito de avisar Miúdo sobre o perigo. Ele foi na cidade procurar Dr. Emílio para mostrar a carta do detetive. Francisco, isso é muito grave, disse o doutor depois de ler tudo. Se essas informações forem verdadeiras, o menino está em perigo real. Mas como a gente vai avisar ele? Não temos nem o endereço certo. Vou tentar entrar em contato com alguns colegas médicos de São Paulo. Alguém deve conhecer essa família. Dr. Emílio mandou telegramas para vários conhecidos na capital, mas as notícias que voltaram eram ainda piores do que imaginavam. A família Alves de Souza estava envolvida em negócios sujos e havia boatos de que Henrique tinha sido mesmo envenenado quando descobriu as falcatruas. Em São Paulo, Miúdo começou a perceber coisas estranhas. Primeiro, notou que não podia sair da mansão sozinho. Sempre tinha alguém acompanhando ele, como se fosse um prisioneiro disfarçado. Segundo, as conversas paravam quando ele chegava perto. Os adultos sussurravam entre si e mudavam de assunto rapidinho quando percebiam que ele estava ouvindo. Terceiro, e mais estranho de tudo, ninguém falava do pai dele com carinho. Quando Miúdo perguntava sobre Henrique, as respostas eram sempre vagas e frias. Teu pai era um homem complicado, dizia Dona Aurora. Melhor não mexer nessas lembranças. Uma noite, Miúdo não conseguiu dormir e resolveu descer para beber água. Foi quando ouviu uma conversa que mudou tudo. Quando vamos nos livrar do moleque?
Perguntava uma voz que ele reconheceu como sendo do Carlos Alberto. Calma, respondeu Dona Aurora. Primeiro ele precisa assinar os papéis da herança. Depois a gente resolve. E se ele se recusar? Não vai se recusar. É só uma criança, não entende nada de dinheiro. E se descobrir a verdade? Que verdade? Que o pai dele não era o Henrique? Que todo esse teatro é para pegar a herança que o verdadeiro pai deixou? Miúdo sentiu o mundo desabar. Então ele não era filho do engenheiro? Toda aquela história era mentira? O moleque é filho do Oscar Niemeyer mesmo, continuou Dona Aurora. Aquele arquiteto famoso que trabalhava com o Henrique. Quando o Oscar morreu ano passado, deixou uma fortuna sem herdeiros conhecidos. Foi aí que tivemos a ideia. Genial fingir que ele era filho do Henrique para trazer ele para cá. E quando ele assinar os papéis, oficialmente vai ser nosso tutor legal. Aí podemos administrar toda a herança até ele completar 18 anos. E depois, acidentes acontecem. Miúdo subiu para o quarto com as pernas bambas e o coração disparado. Estava numa armadilha mortal, longe de todos que o amavam. Tinha que escapar, mas como? No dia seguinte, fingiu que estava tudo normal, mas começou a planejar uma fuga. O problema é que a mansão era vigiada o tempo todo e ele não conhecia nada da cidade. Foi quando teve uma ideia. Sua habilidade especial. Podia escalar a parede externa da mansão e fugir à noite quando todos estivessem dormindo. Mas antes de tentar a fuga, resolveu procurar mais informações sobre seu verdadeiro pai. Enquanto a família estava distraída, ele fuçou no escritório de Dona Aurora e encontrou uma pasta com documentos. Ali estava a verdade completa. Oscar Niemeyer, o famoso arquiteto, tinha mesmo deixado uma herança milionária sem herdeiros diretos. A família Alves de Souza descobriu que Conceição dos Santos, mãe de Miúdo, tinha trabalhado na casa do arquiteto e inventaram toda a história do relacionamento com Henrique para justificar a suposta paternidade. O plano era simples e cruel. Fazer Miúdo assinar os papéis como filho de Henrique, que seria o tutor legal da herança do verdadeiro pai. Depois, eliminar o menino e ficar com tudo. Miúdo chorou de raiva e desespero. Tinha sido enganado da pior forma possível e, ainda por cima, estava em perigo de vida. Naquela mesma noite, ele colocou o plano em ação. Esperou todo mundo dormir, amarrou os lençóis para fazer uma corda improvisada e começou a escalar a parede externa da mansão. Sua habilidade especial funcionou perfeitamente, mesmo no desespero. Conseguiu descer os 3 andares sem fazer barulho e correu para a rua, mas não sabia para onde ir numa cidade gigantesca como São Paulo. Estava perdido, sem dinheiro, sem conhecer ninguém. Foi quando lembrou do Dr. Emílio. Ele tinha falado em colegas médicos na capital. Miúdo procurou uma delegacia e contou sua história para um policial que, por sorte, era um homem bom. O delegado João Batista ouviu tudo com atenção e ficou impressionado com a coragem do menino. Imediatamente começou uma investigação sobre a família Alves de Souza. Enquanto isso, Carlos Alberto descobriu a fuga e entrou em pânico. Sabia que se Miúdo contasse a verdade, todos iam presos. Temos que achar o moleque antes que ele fale com alguém, disse ele para Dona Aurora. Relaxa. É só uma criança perdida numa cidade grande. Como é que ele vai provar alguma coisa? Mas eles subestimaram Miúdo. O menino tinha guardado alguns documentos que encontrou no escritório como prova. Quando mostrou para o delegado, a investigação ganhou força rapidinho. Em 3 dias, toda a quadrilha foi presa. A verdade veio à tona. Henrique Paulo Alves de Souza tinha mesmo sido envenenado, mas não pela família. Ele tinha descoberto o golpe que eles estavam planejando contra Miúdo e ia denunciar. Por isso foi morto. O delegado João Batista entrou em contato com as autoridades de Santo Antônio do Vale e logo Coronel Chico recebeu a notícia de que Miúdo estava vivo e seguro. A viagem de volta para a fazenda foi a mais feliz da vida de Miúdo.
Quando o carro parou na porteira, todo mundo estava esperando. Coronel Chico, Otávio, Dona Sebastiana, Doutor Emílio, Joaquim Cardim, Dona Francisca, até as crianças do orfanato vieram para a festa. Miúdo, gritou Otávio, correndo para abraçar o amigo. Tu voltou! Tu voltou mesmo! Claro que eu voltei. Aqui é minha casa, aqui é minha família. Coronel Chico estava com lágrimas nos olhos. Perdoa a gente, filho. Não deveria ter deixado tu ir. Não tem nada para perdoar, seu coronel. Se eu não tivesse ido, nunca ia descobrir a verdade. Doutor Emílio se aproximou com um envelope nas mãos. Miúdo, tenho uma notícia para ti. A investigação em São Paulo revelou que tu é mesmo filho do Oscar Niemeyer. E ele deixou uma herança de verdade. Quanto? O suficiente para garantir teu futuro e ainda sobrar para ajudar muita gente. Miúdo olhou em volta, vendo todas aquelas pessoas que o amavam de verdade, e tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Doutor, eu quero usar esse dinheiro para construir uma escola aqui na região, uma escola onde todas as crianças pobres possam estudar de graça. Tu tens certeza, menino? Tenho sim. E quero que a escola tenha o nome do meu pai verdadeiro. Escola Oscar Niemeyer. A festa durou 3 dias. A cidade inteira comemorava o retorno do menino herói e a notícia da escola nova. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Uma semana depois, chegou na fazenda um homem que disse ser irmão mais novo de Oscar Niemeyer. Eu me chamo Paulo Antunes Ribeiro, disse ele. Sou tio do Raimundo. Doutor Emílio examinou os documentos e confirmou que era verdade. Miúdo tinha finalmente encontrado um parente de sangue que o amava de verdade. Eu sempre soube que meu irmão tinha um filho perdido por aí, disse Paulo Antunes. Passei anos procurando. Oscar me falou da Conceição antes de morrer, mas não sabia onde vocês estavam. O senhor quer me levar embora? Perguntou Miúdo preocupado. Levar embora? De jeito nenhum. Tu já tem uma família aqui. Eu só quero fazer parte dela também. E foi assim que Miúdo ganhou não só um tio, mas um avô postiço em Coronel Chico, uma mãe postiça em Dona Sebastiana, um irmão em Otávio e uma família inteira que o amava mais do que qualquer herança do mundo. Paulo Antunes, que era engenheiro como o irmão, decidiu se mudar para a região para ajudar na construção da escola e ficar perto do sobrinho. 2 anos depois, a escola Oscar Niemeyer foi inaugurada com uma festa linda. Miúdo, agora com 12 anos, fez o discurso de abertura. Essa escola é para todas as crianças que, como eu, não tiveram a sorte de nascer numa família rica. Aqui, vocês vão aprender que o conhecimento é a maior riqueza que existe. Otávio, agora com 17 anos, tinha virado o melhor amigo que alguém podia ter. Os dois trabalhavam juntos na fazenda e estudavam juntos na escola nova. Coronel Chico se casou com Dona Sebastiana numa cerimônia simples, mas cheia de amor. O orfanato se mudou para a fazenda, e agora todas as crianças tinham uma família de verdade. Doutor Emílio virou diretor da escola, e Paulo Antunes virou o professor de matemática mais querido da região. Miúdo continuou usando sua habilidade especial para ajudar na construção de prédios e casas, mas agora com segurança e reconhecimento. Virou famoso na região como o menino que gruda na parede, mas nunca deixou a fama subir a cabeça. À noite, quando deitava em sua cama no quartinho da fazenda, Miúdo olhava para a janela que dava vista para o pasto e agradecia por tudo que tinha passado. Até pelos momentos ruins, porque foram eles que o levaram para a família verdadeira. Obrigado, mãe, sussurrava ele, olhando para as estrelas. Obrigado por me dar a coragem de escalar não só paredes, mas também os obstáculos da vida. E assim termina a história do menino órfão que escalou muito mais do que um prédio. Ele escalou montanhas de preconceito, paredões de mentira e chegou ao topo da felicidade verdadeira. A lição que fica é que família não é quem tem o mesmo sangue,
mas quem escolhe ficar junto nas horas boas e ruins. E que, às vezes, os maiores tesouros da vida não são herança de dinheiro, mas herança de amor. Hoje, Miúdo é um homem de 25 anos, engenheiro formado como o pai, casado com uma professora da escola que ajudou a construir. Tem 2 filhos pequenos que já mostram sinais da habilidade especial da família. A escola Oscar Niemeyer virou referência na região, formando centenas de jovens que hoje ocupam posições importantes por todo o país. E tudo começou com um gesto de coragem de um menino órfão que não teve medo de escalar uma parede para salvar a vida de um desconhecido. Coronel Chico, mesmo velhinho, ainda conta a história para os netos, sempre terminando com a mesma frase. E assim, meus queridos, aprendemos que os heróis de verdade não usam capa nem voam pelos céus. Eles sobem pelas paredes da vida com coragem no coração e amor para dar.